E hoje o tema é bacana, né? Todo mundo está precisando disso. Home office. E hoje o tema, Marcelo, todo mundo precisando, né? Né? Eu acho que é um dos temas a ser mais discutido nesses últimos dias, é exatamente isso, né? É verdade, Ah, todo mundo. Eu tive uma reunião agora à tarde que o cliente estava dizendo: "Ó, eu tenho que acabar porque está na hora da aula da minha filha, que também usa o pois é. notebook, e depois é a reunião da esposa, e assim vai, o De, 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 atendimento. de repente, todo mundo que ia trabalhar com o computador no seu local de trabalho tinha um notebook em casa. Hoje em dia é o mesmo para 4, 5 pessoas, né? Então tem que separar direitinho o horário para não dar confusão também. Tanto o Sem espaço dúvida. para trabalhar, quanto o equipamento para poder fazer a transmissão, assistir a aula, o que quer que seja, né? Hoje está todo mundo precisando repensar os seus espaços, né? Isso, Hoje a conversa da isso. gente vai ser a partir daí, né? Você repensar um pouquinho o espaço que você tem, né? E pensar antes de decidir que espaço vai usar, né? Isso a gente vai começar mais ou menos por Exatamente. aí, né? Vamos Então, lá, vamos lá. vamos aqui pensar. Primeira coisa que a pessoa está pensando, está precisando do seu home office, é definir um local da casa, né? Se é um quarto, se Isso. é, se é sala. Mas para definir, a gente vai primeiro pensar junto com vocês, tá, pessoal? Se vocês tiverem aí alguma dúvida, vocês já vão colocando que a gente hoje vai ser bate-papo, Isso, não vai isso. ser só eu, Marcelo, não. Eu quero conversar com todo mundo, tá? Até porque é uma situação que depende de cada pessoa. Cada um tem sua realidade, cada um tem necessidade. Tem espaços diferentes em casa. Tem gente que tem um quarto isolado, que dá para se fechar, passar o dia trancado, né? Isso. Tem gente Não, que cara, e trabalha na assim, sala, tem gente que trabalha no quarto. Então, cada caso é um caso. e é da É profissão a de cada profissão um. também. Por exemplo, se a pessoa, como sua esposa, é psicóloga, o atendimento é isolado. A Isso, gente, como isso. arquiteto, põe um fone de ouvido, escuta uma música e produz. Ou trabalha olhando os filhos, fazendo outra É, coisa, ao mesmo tempo não tem problema, né? isso, mas É assim, viável, é viável. depende muito da profissão. E aí começa a decisão do espaço daí, né? Eu preciso Isso. de privacidade para exercer a minha atividade, né? E assim, eu já coloco outra coisa também. O que é que você precisa para ter o seu home office, né? Então, Isso. quais equipamentos? Você precisa de uma internet com cabo, porque você precisa de muita internet. O Wi-Fi está aí. Até os celulares às vezes estão caindo, né? Tem Isso, uma, isso. uma, uma alta taxa de transmissão ali, né? Mas você precisa de internet, você precisa de tomada, você precisa de um local que você tenha um mínimo de conforto térmico, né? Às vezes você vai para aquele local que menos é ventilado da sua casa, porque é o que não tinha nada, Isso. né? É o mais escuro. Então, assim, pense primeiro a sua atividade, né? O que é que você precisa para aquela atividade? Então, eu preciso de impressora, eu preciso do telefone, eu preciso do tablet, eu preciso de uma luz. Ó. Aqui, depois eu vou tentar mostrar um pouquinho como é que eu estou arranjado aqui, mas é um fiaral, porque é o É, notebook, é o teclado, é o mouse, é a luz, é o celular, o carregador. Então, assim, é uma extensão, porque precisa ligar tudo isso na tomada. uhum, Então, assim, primeiro, para o seu local, aquele local que você está querendo tem a infraestrutura de telefone, de internet, de tomadas que você precisa, não é isso? A pessoa isso. primeiro precisa pensar isso, né? Não adianta eu definir um local se perto não tem uma tomada, você vai ter que estar passando uma extensão no meio da casa, um fio gigante, né? Que aí você dá um motivo a mais para um possível acidente, né? Então a gente tem que Quem tem, evitar certas quem coisas. tem, quem tem Criança criança em casa que vai pequena, correndo sem olhar, né? Vai um fio desse no meio da casa, ou vai o computador com a extensão todo pro chão, ou vai a criança quando não os dois, né? aconteceu há umas 2 semanas comigo. Foi notebook com tudo pro chão. A sorte é que tinha um Né? EVA no chão
e aí caiu em cima do EVA. Então foi Minimizou o acidente, né? graças a Deus. Mas assim, ó, já tem aqui alguns comentários. Vamos lá. Trabalho em home office há alguns anos e acredito que a maior dificuldade está sendo conciliar o trabalho com as aulas da criança. Isso está sendo... A gente conversou isso na última conversa, né? Exatamente essa divisão. Cara, parabéns aos professores, viu? Porque a gente está sofrendo, todo mundo tá. Olha aí, o professor aqui, ó, Jeff Marinho já fez um ok, parabéns, vocês são heróis. Pois é, o pessoal está se virando, tanto dentro da organização dedicada para conseguir passar o conteúdo, e na maioria das vezes os professores não têm aquela base, né? A aula dele está preparada na cabeça para ele escrever no quadro, alguma coisa do tipo. Aí tem que, de repente, digitalizar tudo aquilo, preparar uma transmissão. Às vezes o professor não tem um computador em casa, não tem uma internet boa, porque a profissão dele há 3 meses atrás não necessitava disso, agora a realidade é completamente diferente, né? E assim, o home office virou aquele muitas casas até tem um espaço destinado ao home office, né? Muitos projetos que a gente desenvolve já tem uma mesa de trabalho. O problema é que agora são muitas pessoas para uma mesa só. Né? Exatamente. Também tem esse problema. Você está ali com a infraestrutura de iluminação pensada, com a internet, com a tomada para uma pessoa. E aí você está tendo, por exemplo, eu tenho 2 filhas, aí são 2 aulas. Aí é uma no notebook e uma no tablet. Aí o som de um atrapalha da outra. Então, assim, e naquele momento a sua profissão está sendo professor. Isso. Ninguém foi preparado. Sem qualificação nenhuma, mas está tendo que ser, né? Então, assim, o home office, ele tá multifuncional ali, né? Isso. Quando a gente for... Se você tem um home office, ele já está sendo dividido. Agora, quando você não tem... Primeiro, vê isso, né? Vê se aquele local que você está querendo colocar o teu home office, que seja só uma mesa. Uma mesa já é home office, né? Isso. Se ele tem a infraestrutura que você precisa, né? A tomada, a internet, se aquele local, o teu Wi-Fi está atendendo bem ali. Exatamente. Muitas vezes é um cantinho que está atrás de um pilar de concreto no apartamento e fica complicado essa infraestrutura. Se você precisa, por exemplo, as escolas hoje estão mandando muitos materiais para imprimir em casa. Se você precisa da impressora, né? Então, assim, primeiro ponto, infraestrutura, né? Depois, eu coloquei aqui na lista de tópicos que a gente discutiu antes, que seria a distração, né? Evitar um local que tenha distração por perto. Exatamente. Né? Então você... E como a gente falou, a depender da atividade que você exerça, da necessidade de concentração da sua atividade, são realidades diferentes, né? Como a gente estava comentando, a gente pôs um computador na mesa da sala, botou um fone de ouvido, ou de repente consegue trabalhar até olhando as crianças. Mas tem professor que você precisa atender o telefone, fazer uma reunião online constante, né? Então... a situação já é completamente diferente. E assim, existem momentos, muitas profissões como a nossa, existem momentos. Existe um momento de criação, existe um momento de produção, né? Quando a gente está desenhando um projeto, é uma coisa mais automática, mais repetitiva. Mas quando você está criando, às vezes você precisa de uma tranquilidade. Uma concentração, maior. Né? E outros momentos, eu já tive isso, algumas vezes que a gente está... em trânsito, eu vou atender um cliente, e entre um cliente e outro, a gente não consegue voltar ao escritório, está com o notebook, para até no shopping, abre ali o notebook e trabalha no shopping. Então, assim, é da nossa profissão, mas cada profissão a pessoa tem que analisar isso. O que é que eu preciso? Tranquilidade, eu preciso de... É um assunto delicado, você está atendendo um terceiro, né? Por exemplo, eu venho aqui fazer a live no escritório, porque primeiro é um quarteirão da minha casa, eu venho a pé, né? Então não cruzo com ninguém. E segundo, porque senão as crianças não dão a tranquilidade necessária que a gente precisa, né? Para fazer. Então você elenca isso. Qual o tipo de atividade que eu vou exercer? Aquele espaço ali
me dá essa possibilidade se ele tem aquela infraestrutura. Pronto, 2 pontos a gente colocou, Isso. né? Terceiro Que ponto... até a escolha do local, como por exemplo, pode ser na sala da sua casa, né? Sim, A gente está discutindo. se a Né? pessoa Você tem mora que ter um só... lugar aqui que você consiga sentar para conseguir realmente produzir. Né? E aí as Isso, condicionantes é que tem que ser ajustadas, né? isso mesmo. Aí vem o terceiro ponto, né? O conforto e a posição daquele local. E aí é importantíssimo isso. E assim, a gente está falando apenas de onde é que eu vou escolher o meu home office, né? Onde é que eu quero colocar ele. Vamos por partes aqui, né? Então, Isso. o local é ventilado, né? A gente conversou um pouquinho antes e você estava falando se a pessoa faz uma atividade mais de leitura, é bom às vezes você colocar a mesa próximo da janela, né? Que fica aquela luz natural. Isso. Você tem uma qualidade de iluminação muito boa para poder, né, tá ali e confortável, né? Fica mais confortável em frente à janela, você está olhando para fora. Até porque na leitura você não consegue se concentrar num texto por 20 minutos pregado de olho no livro, né? Então você Isso. dá uma espairecida ali alguma coisa. Mas é uma situação que já não funciona para o computador, né? Justamente. Com a tela de computador contra a luz, ou tanto de frente para a luz atrás de você e a tela do computador aqui, ou você com a janela na sua cara, né? Porque você tem um contraste de luz ali muito forte e aquilo inevitavelmente vai lhe dar uma dor de cabeça de primeira. É o efeito, como é que tu disse? O efeito caverna, né? Que na iluminação se coloca. Não, nessa situação não. Essa situação é o contraste de luz muito forte, né? Porque você tem mesmo que você tenha a tela iluminada do computador, mas a área externa da sua casa, a janela, está muito iluminada. Né? Você tem um contraste de quantidade de luz muito forte. Né? O efeito caverna é diferente. É você tá com uma luzinha já à noite, uma luz de trabalho específica para você, e com o resto do ambiente todo muito escuro. Né? Porque aí você também fica com aquele bolsão de luz, também não, porque você fica naquele bolsão de luz, e qualquer desvio de olhar que você tem, você está fazendo aquele olhar entre o claro e o escuro, e aquilo força muito a vista da gente, né? Entendi. E aí, dor de cabeça é garantida também. Porque você vai forçando a adaptação do olho para claro escuro, Isso, claro escuro, exatamente. Vai cansando, né, a vista. Então, Cansa muito mais rápido, né? Cansa muito mais rápido do que você tá no local com a luz mais amena, mesmo que você tenha uma luz mais forte de trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, esse ponto, por exemplo, dependendo da atividade que você vai fazer, atividade com computador, o ideal é uma luz mais lateral, né? A luz natural. Isso. A gente está falando aqui de posição da sua mesa de trabalho ali para a luz natural. Mais na frente a gente vai pensar na luz artificial que compensa isso um pouquinho, onde você não consegue ter a luz natural, né? Então, ou até mesmo quem trabalha à noite, né? Quem trabalha até mais tarde precisa de uma luz artificial, claro, porque não tem como, né? Arquiteto que o diga, né? A gente trabalha 3 turnos, né? Agora, então, vamos lá. Computador, o ideal é uma luz mais lateral para que você tenha um preenchimento melhor, a luz natural. Né? Se for uma atividade de artesanato, de leitura, de estudo, você pode ficar com a luz de frente que vai iluminar bem aquela tua superfície de trabalho e vai te dar até uma condição psicológica de estar olhando o espaço. Exatamente. Né? Exatamente. Ventilação, tudo, né? Bom a gente colocar isso. Então, já estamos aí no terceiro ponto, né? Vamos ver o que estão falando aqui, para ver se estão concordando. Tem um bocado de gente aqui, eu não estou lendo não, só vendo as mensagens subindo. É verdade. Ó, aqui, o professor Jeff Marinho, o Crato na audiência, olha aí, estamos... Internacionais. Quase internacionais. Aqui, Sônia Girão, nossa realidade, meu Deus, quarenteste mesmo, quarenteste, tá todo mundo sendo testado nessa quarentena, né? Multiforma forçado, né? Forçado a se adaptar à situação da noite pro dia, porque a gente não teve uma preparação para aquilo.
Né? E assim, Ninguém foi né? evoluindo. Não, vamos começar a trabalhar um pouquinho mais em casa, porque a coisa vai. Não, foi da noite pro dia a luz desligou, né? E é justamente isso que aconteceu com muita gente do home office, que a pessoa simplesmente encostou uma mesa, onde não tinha nada na casa, encostou a mesa. Então, eu acho que Isso. essa conversa aqui da gente faz a pessoa pensar se aquele local é bom mesmo. Isso. Se o Só lugar vai que bom. botar um pouquinho mais para lá pro lado, não vai melhorar um pouquinho a condição dela de qualidade de iluminação natural, de ventilação, né? De Sem concentração dúvida. também. E assim, eu vi uma conversa em que eu não me recordo aonde, mas eu acho numa live do Murilo Gun, em que ele falava com uma filósofa que muitas vezes a pessoa está irritada dentro da quarentena e não sabe por que é. E pode ser isso, a pessoa não está conseguindo render. Né? Tem Isso. muita gente ainda falando que está tudo certo, está produzindo em home office, mas tem muita gente que não está falando e não está conseguindo. Né? Então Isso. pode ser o próprio ambiente que está tornando aquilo ali mais difícil. Então, pensa um pouquinho, analisa o teu espaço, onde é que tem a melhor luz, onde é que tem a melhor iluminação, aquele fio que você falou, a infraestrutura, o fio pendurado, a pessoa vai sair para pegar um copo d'água, tem que pular um fio. Então, isso tudo acaba consumindo a paciência que a gente está tendo ali do dia a dia. Isso, exatamente. E vai irritando, né? Então, se você pensa um pouquinho, será que não é melhor encostar a mesa naquele local? Né? A gente até vai entrar num ponto daqui a pouco, que é o acordo familiar, né? Então, eu vou só terminar aqui de ler os comentários. E aí Vamos lá. A gente continua aqui. A Multiforma Design colocou aqui, ó, sem contar com a preocupação com a acústica do local. Sem dúvida, Isso. né? A gente fala muito da acústica das ruas, né, dos carros, mas essa acústica diminuiu muito, o trânsito tá bem menor, né? Exatamente. Mas dependendo do lugar que você tá, tem um cachorro, o cachorro do vizinho, o vizinho tem outros atos. Ou até mesmo a situação de quem vai que a empresa ou a pessoa por si só decide que vai passar para home office. Quando o trânsito voltar àquela loucura normal, é uma barulheira o dia inteiro, né? A maioria muito condensada as ruas, os apartamentos muito próximos da rua, você não tem um isolamento como abafar aquele barulho do trânsito como no dia a dia, né? Isso, até uma questão que você vai ter que rever isso depois também. As coisas vão. Isso. Quando o lockdown e a quarentena acabar aí, muitos desses conceitos vão ser revistos, porque eu pelo menos acho que a quarentena para crianças vai demorar muito mais. Então, a parte de estudo em casa vai demorar mais, né? Como é que vai ser essa adaptação, né? E a outra coisa se as crianças vão estar em casa, qual dos pais vai ter que estar em casa? E a pessoa provavelmente vai voltar numa rotina normal de trabalho, mas ele vai ter aquela atividade extra que é os filhos, a escola dos filhos, né? Até acho que foi a Érica que falou agora há pouco que a maior dificuldade dela é justamente conciliar o home office que ela já fazia com a escola dos filhos. Agora o dia inteiro. Não, e o dia inteiro em casa, né? Criança, porque geralmente muita gente que já trabalhava de home office tinha pelo menos um turno do dia livre, porque a criança estava na escola, né? Então você consegue ali. Separar um pouco as coisas. Era um turno, garantido. Exatamente. Então, isso a gente vai. Esses conceitos e essas coisas, a gente até está tentando colocar tópicos que as pessoas possam fazer críticas e ir melhorando, né? Avaliando ponto a ponto, né? Isso. E assim, se você fez o seu home office e está te incomodando, repensa, né? Eu vim para cá e estou sentindo dor de cabeça, pode ser a iluminação. Né? Isso. Então, assim, são a gente, às vezes, analisando os reflexos que aquilo tem na gente, a gente pode repensar e melhorar. Né? Eu acho que o momento é esse, de refletir. A gente está refletindo sobre o nosso ambiente, sobre a nossa arquitetura da casa.
E até né? sobre as nossas necessidades, a necessidade de cada um dentro de casa, né? A relação entre a família, o que cada um precisa, como e quando precisa, né? Então, não só as demandas profissionais e também de escola, mas também pessoais, né? A gente tem que estar num período da gente avaliar muito isso também. A gente está sentindo muita pedra no sapato do home office, mas isso aí se estende para todos Isso, os ambientes e as atividades de casa. Lendo exatamente. mais um aqui. Desirê Mesquita. Trabalhar em home office requer muita disciplina e um ambiente confortável e adequado é muito importante. Isso é verdade. E aí eu vou puxar já o gancho do próximo assunto, né? Do acordo familiar, né? Eu acho que Isso. essa coloca a questão da disciplina. Olha a buzina aí, ó, tá vendo a acústica? Ah, tá, pois exato. E é porque tem aqui, mas aqui em casa, aqui perto, passa muita moto. Aí é muito barulho, incomoda muito, sabe? Porque à noite então que tem esses entregadores que todo mundo tem o escapamento da moto modificado, é uma barulheira a noite inteira, cara. Até 11 horas da noite tem moto passando, fazendo barulho aqui de entrega. Isso, aí a Multiforma Design colocou, o próprio ruído pode causar dor de cabeça. Isso, e Isso, a pessoa exatamente. não analisa, né, que aquele Isso. ambiente que está produzindo aquele som incomoda. Mas voltando lá ao nosso acordo familiar, né? Primeiro, Uhum. muita gente usando o mesmo espaço. Definir horas, né, de cada um usar. Entra aí na disciplina da hora, né? Isso, A isso. segunda coisa é que eu até. A gente está vendo muita live, né? Tinha outra live de um empreendedor que ele dizia, cara, hoje o home office está sendo muito produtivo, mas tem alguns aspectos que a gente precisa analisar, né? Não tem ninguém para a praia, não tem ninguém lhe É, chamando para ir as para o distrações que você restaurante. comentou, né? Então você tá. Todo mundo tá dentro de casa, tem que fazer alguma coisa e ocupar o tempo livre que tem, e o pessoal tá trabalhando. Quem tá na condição de estar trabalhando, né, tranquilamente. Isso, então assim, vamos dizer, as distrações estão menores. Isso, Internas nem tanto, né? Porque você confina a família, a distração interna ali da criança e tal. Mas quem não tem criança, a distração está menor, a distração isso, externa está menor, né? Então, é importante isso, você ter a disciplina de evitar as distrações, né? Não só dentro da isso. casa, mas fora. A distração da televisão, a distração da geladeira, parece que a geladeira está sempre chamando a gente para olhar o que tem dentro, né? Passa o dia comendo, né, quando tá em casa. Então, assim, você precisa ter um ambiente que você define, e até é importante, às vezes, ter aquela rotina, né? Tomar um banho, se arrumar para trabalhar em casa. Isso faz parte Isso, do home isso. office, né? Isso. Faz Então, parte da assim, rotina natural para quem realmente a disciplina do home office tem que pensar nisso, né? Nas coisas que vários especialistas e outros colegas que já trabalham em home office falam. Você acorda, você se veste como se você fosse sair para o escritório. Só que e você vai assim, para ficar no quartinho aqui ao lado, na sala, não importa. Mas você se é, apronta para você ficar você incorporar aquele momento, né? e assim, isso para a família também tem que ser definido, né? Porque é importante que, enquanto você está trabalhando, não tem uma criança batendo na sua porta, né? Nem subindo na sua Isso, cadeira. E o contrário, quando o seu parceiro estiver trabalhando, da mesma forma, né? E assim, a gente está falando muito da criança incomodar o adulto, mas quando a criança está na aula dela, o adulto também tem que respeitar o preservar. momento, né? Pronto, a palavra é essa, respeitar aquele momento, porque já para a gente é difícil concentração, imagina para os pequenos, né? Isso. Assim, eu vejo muito como as crianças olhando como fosse uma férias, que eles estão adorando, porque os pais estavam trabalhando muito e agora tá os pais sempre com eles, né? Todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa, né? Então, assim, o acordo familiar para dar certo é muito importante, né? Isso, sem dúvidas, sem dúvidas. Vamos ver aqui mais alguns comentários, tá? Sônia Girão disse que a expectativa é que acabe logo, sem dúvida. Tá todo mundo torcendo para a rotina E, voltar ao e, normal. e,
Pois é, e assim, até a volta ao normal, não sei nem se vai ser tão normal assim, né? Porque a gente ainda vai passar, mesmo que se libere a volta às atividades, a sair na rua, tudo, a gente vai criar uma rotina completamente diferente do que era, né? Sem Questão dúvida. de higienização nas escolas, no trabalho, nos horários de entrar e sair de todo mundo, né? Muita É, gente, eu conheço gente que ainda está trabalhando, se deslocando ao local de trabalho, mas está todo mundo trabalhando em horário reduzido. 6 horas contínuas, sem almoço, sem nada, então fica, né, para poder ter uma mudança de turno. Um vai cedo, o outro vai do almoço até o final da tarde, para não juntar muita gente nas salas de trabalho, nos ambientes de trabalho, né? sem dúvida, assim, e não só isso, né? A tendência talvez é que as coisas sejam mais fragmentadas, né? Empresas trabalham em Isso. certos horários e outras em outros para poder diminuir a concentração de pessoas. Mas assim, isso aí o fora, né? Vamos pensar Isso aí ninguém sabe ainda como é que vai ser, né? Não se tem ainda a dimensão dessa nova realidade que vai ser. o dentro de casa, né? Aqui o professor Jeff Marinho coloca: um dos conceitos que precisa ser revisto é o sono da tarde. Aí, É, a rotina das pessoas, das famílias, né? isso. Quem é acostumado até aquele horário de almoço em casa, porque nem todo mundo tem, mas quem tem geralmente dá uma descansada até voltar ao horário de trabalho no turno da tarde, Isso, né? isso, isso. Então, assim, E é eu acho adaptação, é mudança, que foi aquela mudança de sopetão, né? Ninguém se não, e preparou. assim, hoje para você sair de casa, você tem que pensar, né? Será Isso. que vale o esforço eu sair depois, porque tem um Você porque esforço, você mora vai muito lá, perto, tu até compensa porque mora muito próximo, mas quem mora mais distante do trabalho, não compensa voltar em casa para almoçar porque é um tempo danado, é um trânsito não, louco na e cidade, não assim, faz sentido, né? você tem higienização, você tem a troca de roupa, são vários outros Isso, aspectos também que vão contar para isso, né? É, possivelmente. multiforma que o próprio ruído pode causar dor de cabeça. Essa que eu li, né? A gente já estava falando disso Isso. e puxou na mesma hora, né? E a Sônia coloca que tudo acordado é mais produtivo, sem dúvida, né? Então, Sem assim, dúvidas. esse acordo aí entre os familiares tem que haver, né? Para que todo mundo tenha tempo, tenha a disponibilidade daquele espaço e trabalhar de forma confortável. E aí eu vou entrar Isso. agora no espaço de conforto exatamente, né? Vamos pensar aqui na ergonomia. Para quem não conhece o que é ergonomia, é o estudo do espaço que o Da homem usa posição da ali. pessoa, né? Da posição da Isso, pessoa, em posição de conforto, né? Bem confortável para poder exercer o trabalho dela de forma adequada. isso aí a gente estuda na faculdade, né, de arquitetura, que é o espaço que Isso. você vai usar ali, né, para você ficar confortável, você não cansar suas costas, você não cansar seus braços tal, e acabar talvez não desenvolvendo uma lesão de esforço repetitivo, né, Exatamente. de Exatamente. ficar utilizando o espaço de forma inadequada. E aí eu vou para o primeiro ponto aqui, mesa, né? Então, a gente quando você vai colocar a sua mesa, aquela mesa tem que ter uma altura ideal para você. E a mesa vai conversar muito Isso. com a cadeira que você tem, né? Então, Exatamente. A o, combinação tem que ser feita, é a tampa e a panela, né? Tem que encaixar direitinho, porque senão não adianta você ter uma mesa na altura correta se sua cadeira não tem um ajuste para você se posicionar da forma correta na mesa, né? isso, então assim, vai andar ali tudo junto. Então, primeira coisa, você posicionou sua mesa está numa altura confortável para a sua altura pessoal, né? Isso. Porque quando a cadeira ajusta, você consegue colocar ali. E assim, o ideal para a gente colocar aqui é que o seu pé, né, fique repousado assim no chão. Você não fique nem Isso. com o joelho levantado quando você senta, nem com a perna pendurada. Isso a sua perna vai estar em 90 graus e o pé repousado no chão, não é isso? Isso, que é a chamada posição neutra, né, do corpo. Joelho 90 graus, pés a 90 graus, cotovelos a 90 graus, né, e coluna reta. Então você está ali, a posição, digamos assim, zero de trabalho. Então qualquer Isso. movimento dali é o que vai orientar a altura
da cadeira, da mesa, do teclado, do seu monitor, outros itens, né? E assim, aí você, nessa posição neutra, e assim, claro, nem todo mundo está com a cadeira que tem todos os ajustes necessários. A gente sabe que uma cadeira que é ideal para trabalho, o investimento é bem robusto ali, né? Isso. Mas se você tem uma cadeira que você consegue regular a altura, já é o primeiro passo, né? Para você ter essa posição neutra. Depois você não pode ficar muito distante da mesa, né? Então, a mesa tem que ficar a uma distância ali de 10 a 15 centímetros da sua barriga, né? Então, a cadeira de rodinha é melhor, porque você consegue entrar debaixo da mesa. Se posicionar mais fácil, né? Mais rápido. Então, a primeira coisa é a mesa na altura certa, depois você regular a altura da cadeira, né? E conseguir posicionar bem. Se você não tem uma cadeira de rodinha, vai arrastando até ela ficar próxima e você apoiar o cotovelo na mesa, né? Porque senão você começa a cansar o braço. Então, é importante você identificar isso, né? Às vezes também o cansaço vai por isso. Eu vejo pessoas, às vezes, trabalhando, o pé em cima do estabilizador, do computador, né? Um pé só, né? O outro pendurado para lá. O outro pendurado na cadeira da frente, do outro lado da mesa, a pessoa toda torta. Então isso uma hora vai chegar a conta disso, né? Então, isso, sem dúvidas. Você tem que... E assim, jovem é impressionante, né? Põe o notebook na cama, trabalha assim, então evita isso, né? Nem que você... Jovem faz isso porque só vai sentir as dores uns 5, 10 anos depois, né? Mas vai sentir, um dia vai sentir, vai incomodar. Vai sentir. Então, evitar notebook em cama, até mesmo celular e tablet, você fica muito cabeça baixa, vai doer isso, muita cervical. Força cervical. E assim, eu até vou tentar mostrar para vocês aqui, eu vou tirar o celular aqui do suporte. Peraí, tu desconectou alguma coisa aí que perdeu o som. Peraí, eu tirei o fone. Tá ouvindo agora? Pronto, agora sim, voltou, tá direitinho. Vou mostrar aqui porque é importante. Às vezes você tem um suporte como esse, tá dando para ver aí, Marcelo? Desce mais um pouquinho a tela, não dá? Pronto, agora dá para ver. Porque esse suporte que você põe o seu notebook, ele deixa aqui a tela a uma altura razoável do seu olho, certo? Então isso, você sobe exatamente. Mais a tela. Mas aí você também tem que ter um teclado auxiliar, porque esse teclado inclinado vai te dar problema no braço aqui, né? Então o ideal é você colocar o suporte, mas com um teclado e mouse auxiliar. Teclado e mouse auxiliar, isso. Então, pois porque assim, a condição de um computador mesmo, uma CPU ligada ao monitor e teclado, ela é mais confortável porque a maioria dos monitores você tem um ajuste de altura. Então você consegue colocar na altura do olho, uma altura confortável que você não vai cansar nem estar olhando para baixo, nem estar olhando para cima, né? Agora o notebook, apesar da praticidade que é você levar para qualquer lugar, todo tem essa condição. Se é o computador que você trabalha todos os dias, né? Você tem que fazer um ajuste nele, porque aquilo ali com o tempo vai lhe cansar. Você vai ficar muito tempo olhando para baixo, com a mão muito baixa, né? E aí vai dando o pescoço. Se você levantar aqui, como você botou sem um teclado complementar, você fica com a mão muito alta, aí dá dor nos braços. Então tem que achar uma posição mais confortável possível. Você tem um trabalho bem produtivo sem ocasionar lesões, né, em você. E eu tenho até uma dica para quem não tem esse teclado auxiliar, não tem esse suporte que inclina o notebook, em vez de você baixar a cabeça, que muita gente faz isso, né, trabalha assim curvado, deita um pouquinho a tela do notebook, tenta manter a coluna reta e você só pega o olho e olha um pouquinho para baixo. A tela não precisa baixar a cabeça, né? Você vai deitar a tela do notebook um pouquinho para a sua visão ficar mais alinhada. A sua cabeça fica alta, mas a sua vista fica mais baixa, né? Então isso. Claro, lembrando, o ideal é você subir o monitor para que o centro do monitor fique na altura do seu olho, né? O ideal. A gente sabe que muitas vezes a gente não consegue isso, até principalmente em trânsito, né? Você não vai com um suporte para onde você for levar seu notebook, você vai levar um suporte, você vai levar um teclado, não dá.
Então, quando você estiver num lugar fixo, tenta fazer isso, mas quando você não tiver, você usa essa técnicazinha de inclinar o monitor que já diminui um pouquinho as dores nas costas aí com o tempo. Ou caso você tenha um teclado e um mouse em casa, põe o computador em cima de uns livros, que você já consegue elevar a altura ali numa altura mais confortável, né? E você pluga, anexa esses equipamentos extras por fora. Uma caixa, né? Uma caixa de sapato, isso, uma caixa, talvez, qualquer coisa. Às vezes é a solução que você tem ali no momento, mas funciona. Mas resolve, né? Isso. Vamos ler mais alguns comentários aqui, né? O Samuel falou que é bem difícil encontrar uma cadeira boa. E Samuel, eu costumo fazer a técnica do seguinte: sente na cadeira. Eu tenho hérnia de disco lombar e assim, não é toda cadeira que me deixa confortável. E assim, não é sentar e levantar não, né? É senta e espera alguns minutos aquela cadeira, você se adaptar àquela cadeira. Se você ficar se ajeitando muito, aquela cadeira não tá bacana para você, né? Então é bom pensar nisso também. E assim, até em relação à cadeira, eu vi aqui o comentário dele falando que tem poucas opções, por exemplo, aqui em Fortaleza, né? Na verdade, é porque as opções que tem, gera cadeira boa mesmo, com ajustes milimétricos de altura de braço, de encosto de cervical, de coluna, de tudo, são cadeiras caras. Investimento mais caro e que nem sempre cabe no bolso de todo mundo. Então as pessoas acabam comprando modelos mais baratos, né, que se ajustam um pouco melhor, mas sempre, possivelmente vai pecar em alguma parte do corpo ou outra, né? Muitas vezes não é nem o caber no bolso, né? É a pessoa realmente ver o valor daquilo ali. Isso, então, exatamente. Às vezes a cadeira, sei lá, uma cadeira boa, que tem vários ajustes, vai de 3 a 4 mil reais, né? E tem aquela cadeira de 500, de 600. Então, muitas vezes a pessoa vê o valor naquilo ali. Mas quando você sentir dor nas costas, é esse o valor. Vai ficar barato. Vai ficar barato, né? De repente. Então, assim, muitas vezes é isso. E aí eu vou para outra vertente, né? Você está fazendo um design de interiores que tem todo um conceito de decoração, né? Às vezes é um quarto que tem uma pegada mais clássica, e aí aquela cadeira moderna não combina, né? Exatamente. Mas aí eu vou muito também é melhor você estar com aquela cadeira combinando com o seu ambiente e dando desconforto? Ou será que a cadeira boa não é mais interessante? Porque ali tem a estética, mas tem a função, né? A gente tem que balancear isso com o cliente, e é o que a gente tenta fazer sempre, né? Balancear a melhor estética, mas com função. Exatamente, é essencial isso, né? Vamos continuar aqui vendo aqui os comentários. Você falou né? Que infelizmente em Fortaleza não temos opções de cadeiras de marcas boas. Eu acho que dá pra gente te mandar algumas, Samuel, que você consegue procurar. Eu acho que agora tá tudo fechado, né? Infelizmente. Agora tá vendo até o pessoal trabalhando via WhatsApp, né? Via telefone, mas é o que a gente falou. Se você não for para testar a cadeira, não é uma compra bem realizada. Não adianta. E ele fala aqui que está com essa dificuldade, né? Aparecida Alves, percebi que um piso vinílico é melhor para cadeira de rodízio, melhor que cerâmica ou porcelanato. Carpete também fica mais confortável. Aí as especificações dos materiais também influenciam nisso, né? A cadeira de rodinha, às vezes, ela vai machucar um piso que tem uma porcelana muito brilhosa, né? E aí pisos vinílicos, pisos... aqueles... São pisos emborrachados, na verdade, né? Tem uma proteção, uma elasticidade ali que consegue absorver boa parte dos impactos dela, né? Isso. Então, assim, também é importante isso. O carpete tem a questão do som também, né?
Então, assim, são vários aspectos que a gente tem que analisar em todos os materiais para o conforto ser completo, né? Na concepção de um projeto novo, isso tudo a gente leva em consideração, né? Às vezes assim, como a gente até já conversou algumas vezes, é aquela arte, aquele projeto que a gente apresenta para o cliente, mas tem 1001 nuances atrás que não necessariamente a gente apresenta ao cliente, que discute o porquê daquele material, o porquê daquela escolha daquela cor, né? Às vezes, obviamente, que bate na concepção estética, mas não necessariamente a questão técnica a gente leva tão a fundo para o cliente, porque a maioria deles não entende muito do que se a gente for tentar explicar, né? Claro, mas tudo isso faz parte da concepção do projeto, né? Quando o cliente questiona aquilo ali, a gente explica Sim, claro. da opção e tal, mas tem muita coisa que a gente não tem como explicar tudo porque é muita informação, né? A gente faz as melhores escolhas para o cliente, independente da análise dele, né? A nossa análise técnica vem da antes aprovação dele do projeto em si, né? Sem dúvida. Vamos continuar aqui mais uns comentários, né? Tem cadeiras boas com valores acessíveis na LBM Móveis. Sem dúvida. Lá é um lugar bacana. Lá tem uma variedade de opções e de preços bem legais. Né? A gente tem cadeira de um preço mais acessível, assim, a cadeira de R$5.000 também, né? Tem várias opções. E ela colocou aqui o que eu ia falar agora, que eles mandam a cadeira para você testar. Testar, isso. E se dependendo se você gostar, se ela tiver um ajuste bacana com o seu corpo, você compra, né? Então. É o que falta. Tu tem feito alguns comparativos com, por exemplo, compra de carro. Compra de carro, o test drive que você faz é 5, 10 minutos, mas o correto seria, como é um produto de longo prazo, que você vai permanecer com ele, certo seria você testar uma semana o carro. Não, é isso que eu quero. Esse funciona legal, né? A cadeira, sim, você leva porque você vai ficar usando ali continuamente o dia inteiro, até mais do que um carro, né? Que o carro você dirige algumas horas. Mas numa cadeira que você vai usar para trabalho, você vai passar ali fácil 5, 6 horas sentado nela. É verdade. Então a influência no seu corpo pode ser absurda, né? Sim. E assim, dependendo, você passa até mais, né, cara? O home office tem disso. O home office você não tem hora para entrar. Você não tem hora para começar nem para terminar. Né? Exatamente. Às vezes você trabalha num dia 14 horas, se você tiver às vezes pega o ritmo e vai. Quando você vai ver, já passou a hora, já perdeu o jantar, já perdeu o almoço. Ou você prefere quando todo mundo vai dormir, então você estica a noite e você... Não está dando relógio, você está trabalhando, piscou o olho, já está o sol aparecendo. O sol aparecendo, você corre para dormir, né? Pois é. Você faz isso demais. Então, piso vinílico você encontra na Multiformas. Multiformas é uma parceira nossa aqui, que sem dúvida tem excelentes opções de pisos vinílicos lá, certo? Falou também o que a gente tinha falado, que o piso vinílico e o carpete tem absorção sonora, né? Então, isso. Tem essas questões que a gente analisa também, né? E deixa eu ver aqui. E ela passa aqui o contato da pessoa da LBM. Então, Samuel, já pode entrar em contato e procurar que vai dar certo, né? Já estamos aqui ajudando. E aí vamos para o último tópico aqui da nossa conversa, que eu estou tentando ajustar a câmera. Depois que eu tirei, não saiu do lugar, não consegui. Voltar depois é difícil, né? Então, vamos lá. Iluminação artificial, né? A pessoa não tem uma iluminação natural bacana, vamos colocar uma luz lá. Você que é especialista em iluminação, Marcelo, dica, qual é a cor da luz ideal para trabalho? Vamos lá. Branca, a gente amarela? Como a gente está falando em home office, não necessariamente a pessoa vai ter um espaço para home office exclusivo, um quarto, que é um quarto que não se usa, que foi transformado ou se usa nessa condição, né? Vamos supor, você vai fazer uma mesclagem com a sua sala ou com um quarto, né? Certo. Então você tem, como condicionante de conforto para esses ambientes, a iluminação amarelada, ela é mais aconchegante,
né? Ela, Sim, sim. ela lhe acalma tudo, lhe deixa numa situação lhe dá uma sensação de calma e tranquilidade muito maior do que uma luz mais branca, né? Mas se você vai adequar esse seu espaço ao ambiente de trabalho, de repente você tem que ter uma luz complementar na cor branca, né? Porque a luz branca, ela tem as ondas dela de luz, de frequência de luz, são mais direcionadas ao azul, que aquilo ali proporciona uma energia maior na pessoa, uma concentração, uma capacidade de concentração maior, né? Por isso que Que é o geralmente que você o deixa esse tipo celular de faz, iluminação. né? Às vezes você perde sono por Exatamente. conta do celular, porque a luz é Celular, muito na intensa, né? televisão, um tablet, um filme que você está vendo alguma coisa, né? Porque você fica aquela luz que é emitida pelo aparelho, ele deixa tão ligado que para você até conseguir relaxar e dormir é mais demorado. Sem Então a dúvida. luz branca ela tem esse efeito de aumentar a concentração da pessoa, porque ele aumenta o nível de produção no corpo. Então você Certo. precisa, obviamente, de uma luz complementar, né? Mesmo que você tenha uma iluminação natural que não seja tão suficiente assim, talvez seja interessante você ter uma luz complementar para poder iluminar melhor a sua área de trabalho, a depender da atividade que você exerça, né? E aí é uma E luz daquela direta, né? Que você um coloca abajurzinho, uma exatamente. luz de mesa, um abajur, uma coisa que talvez dê uma direcionada melhor, porque aí você também não interfere Isso. no ambiente completo, né? Que pode estar tendo outras atividades, né? Da família. Exatamente. Exatamente. Até, por exemplo, algumas pessoas, em alguns projetos, até a gente às vezes separa um cantinho no quarto para a pessoa trabalhar. Então a gente tem que pensar exatamente nisso, a iluminação que vai iluminar ali concentrado na mesa de trabalho para não atrapalhar quem está dormindo. Né? A pessoa, de repente a Sim. pessoa está dormindo com um pano porque a luz do quarto está acesa. Né? Mas como eu falei antes, essa não é a melhor situação porque você tem uma quantidade de luz muito grande concentrada perto do seu olho e seu ambiente está escuro. E no momento que você redireciona o seu olhar para a parte escura, né, o olho vai tentando se adequar e aquilo dá um cansaço, uma fadiga muscular no olho muito grande. Então, o Entendi. ideal é você ter iluminação, um ambiente iluminado, mesmo que seja com iluminação mais amena, e ter iluminação mais potente, digamos assim, para a sua área de trabalho, direcionada mesmo ao que Então, onde vamos você está lá. trabalhando. A iluminação geral, uma iluminação com uma boa quantidade de luz geral, né? Isso, isso. E uma iluminação de trabalho, mais Complementar, né, de trabalho. e aí o ideal é essa luz complementar mais branca, porque vai te dar Branca. uma atividade, uma concentração melhor, né? Isso. Se a gente for pensar na pessoa, na condição de ter um ambiente, um home office mesmo, um espaço montado para aquilo, você já pode inclusive deixar a iluminação do ambiente branca, não precisa ela tá amarelada, né? Mas estou falando, exemplificando para quem está usando um espaço em casa hoje. Você está numa Que a luz, sala, a você luz está num residencial é muito quarto, mais né? amarela, né? É muito mais amarela, né? Apesar de culturalmente, desde que foram criadas as lâmpadas eletrônicas, né, por questão de consumo de energia, muita gente se adaptou à luz branca, né? E hoje em dia só quer a luz branca, mas sem saber das vantagens e desvantagens de cada uma das tonalidades de cor, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso influencia muito, né? Às vezes você passar o dia todo naquela luz branca, no final você está com a vista super cansada e não está sabendo Exatamente. por que é. E até você, para desacelerar daquela iluminação, você leva um tempo, né? Então, assim, Isso. é a luz branca do celular, é a luz branca da TV, é a luz branca do tablet, é a luz branca do ambiente, isso cansa demais Causa a uma vista. fadiga muito grande no seu corpo, né? É O seu isso. corpo não se prepara. O corpo da gente tem um ciclo circadiano, que é o corpo se preparando do amanhecer até a hora de dormir. Você está com luz intenso o dia inteiro, bagunça seu organismo inteiro. Você não consegue ter o ciclo normal, né, para o corpo ir se relaxando para você se preparar para dormir. Então, de repente, você tem um estímulo muito grande ali de luz branca, aquilo bagunça completamente o seu dia. E aí, com o tempo, uma coisa é aguentar 1, 2, 3, 4, 5 dias, mas depois de um mês, tem dias que você está arrasado, você não consegue mais dar conta daquilo, né? Aquele cansaço acumulado, e isso serve não só para iluminação, né? Isso serve para a forma de sentar, isso serve Isso. A ergonomia toda que a gente falou, entre cadeira e mesa, né, a posição dos equipamentos. A Alcelustres fez um comentário. Ó. Neste caso, existe a luz neutra, 4.000 kelvins, né? Que é indicação Isso. nesse caso de home office, sem dúvida. Exatamente.
A luz ela não vai, ela não é só de um lado nem só do outro. A luz neutra é muito importante, né? Para você ter essa referência de 4.000, essa referência de 4.000 de luz neutra é a luz do sol. Isso. Né? A gente tem essa percepção da luz do sol exatamente nessa temperatura. Apesar de que o sol gera uma luz muito mais quente, muito de 6.000 até 10.000 K, né? Que é a temperatura que é em kelvins que a gente mede da luz. Mas a percepção da gente é em torno dessa luz neutra. Isso. E assim, a Alciluxas que fez o comentário, lá eles têm super opções de luz, dessas luzes, de um abajur, de uma luz auxiliar, que as pessoas podem providenciar sem. Você vai precisar só da tomada, é a questão lá da infraestrutura. Tua infraestrutura permite aquilo ali. Se não, por enquanto, põe uma extensão, liga tudo ali e prepara aquela iluminação, né? Eu acho que a gente está chegando quase aqui na reta final. Vamos lá, porque da outra vez a gente não conseguiu nem dizer tchau, né? Porque acabou o tempo. Estamos aqui nos últimos 5 minutos finais. Então vamos fazer uma recapitulação um pouquinho? Então, vamos lá. Pessoa, que a gente conversou, né? Vamos lá. Primeira coisa, home office, né? Então, observe o local que você vai colocar o seu home office. Então, primeiro ponto, você precisa saber o que é que você precisa para exercer seu trabalho. Então, notebook, tablet, então faz uma listinha do que é que você precisa, né? O segundo, vê se aquele local te dá infraestrutura para atender, né? Para atender todas essas necessidades, né? Impressora, internet, cabo. E não só o seu espaço de trabalho, mas agora nessa situação atual, o local de estudo do filho, a esposa vai trabalhar também, então, né, ter capacidade de comportar todos esses equipamentos e esse pessoal trabalhando, né? Sim. Então, assim, não é só a sua necessidade, é de todo mundo que vai usar aquilo ali. A família, a gente falou do acordo familiar, então a gente tem que pensar em todo mundo na família. Então, primeiro, vai lá, o local, a infraestrutura, aí depois iluminação natural, né? E o conforto. Ventilação, né? Também o conforto. Justamente, a ventilação, a iluminação natural. Ou se você vai usar um ar-condicionado ou um ventilador, não importa, né? Sim, isso não importa ali, mas você precisa ter o conforto do ambiente, térmico e lumínico, né, ali. Isso. Depois, você vai ser nisso você definiu a posição. Então, vai para ergonomia, uma mesa na altura correta para você, né? Uma cadeira que você consiga o ajuste. Já teve dica aí de fornecedor que pode mandar uma cadeira para você testar. Vou até pedir uma para mim. Pra ver se testar uma aí para ver se fica legal, né? Vai que a gente ganha, né? Então, vai LBM. Estou esperando. Então, a cadeira bacana para você sentar, para você ter uma posição postural bacana. Depois de mesa e cadeira, você vai para o teu equipamento de trabalho, notebook, altura correta da tela, perto da altura do olho, né? O ideal, um suporte que suba um pouquinho o computador, o teclado, né? Porque aí o notebook subiu, você não vai ficar com a mão assim. Exatamente. Então, você resolve um problema e gera outro se você não adequar direitinho, né? E evita ficar com o pé pendurado na cadeira, o pé em cima do lixeiro, né? Até uma dica que a gente não comentou aqui, mas que é bem bacana, existe hoje esses suportes de pé, exatamente feito para a área de trabalho, né? Que, por exemplo, você tem uma mesa, você está numa altura, pode ser uma altura confortável para você, mas para sua esposa para seus filhos Então, possivelmente você vai ter que fazer um ajuste na cadeira, deixar ela mais alta para compensar essa altura do cotovelo, e o pé fica pendurado. Então, você tendo esse suporte de pé, você resolve esse problema, você conserta essa falha, né? Tu ter falado isso, porque assim, cara, a minha filha tem 6 anos. Não tem uma mesinha que tá ideal para ela lá. Então, eu tô colocando uma almofada, né? Então, assim, a gente tem que... ela fica com o pé pendurado, né? Que ao longo, por muito tempo, iria incomodar, porque ela não fica tanto tempo assim, né? Não, e criança não fica parada nunca, né? Então, assim, e assim, é muito nova, não vai sentir isso.
você vai você repetindo isso, vai dar problema lá na frente, né? Então, assim, pega uma cadeira bacana, pega o suporte do computador, não tem, põe uma caixa de sapato, né? Ah, mas a Põe caixa de sapato livro, o que for, né? vai ficar muito feia a caixa de sapato. Pega a criança, uma tinta pretinha, pinta a caixa de sapato que ela some, né? Fez a atividade, né, do dia e tá resolvido. Se a decoração é bege, pinta de bege, e assim vai. Depois a gente colocou aqui a iluminação. Termina então na iluminação artificial que te compensa aquela luz que você não está tendo naturalmente ou que você à noite vai precisar. Então, acho que aí a gente fechou tudo o do home office que a pessoa precisa. Aí o que não depende da gente é disciplina, né? Que aí é de cada um. A disponibilidade do espaço, né? O lugar para colocar uma mesa, enfim. E assim, repensem, né? A gente deixa aqui a questão de você repense seu espaço, né? A arquitetura está aí para fazer com que a utilização do espaço seja melhor, né? Então, a pessoa repensando, vendo as suas necessidades de verdade, consegue uma arquitetura melhor para ele, né? Então, e até mais fácil, inclusive, assim, para o desenvolvimento de um projeto, quando o cliente já tem noção do que é que precisa. Olha aí, ó, 30 segundos. Eu acho que dessa vez deu certo, viu? 30 aí, segundos. Vamos lá, vai lá que 30 segundos vai voando. Então, assim, cara, obrigado pela participação de todos. Aí tem sempre um comentáriozinho no final, depois eu vou ler. A gente manda um story depois aí para complementar a resposta do pessoal. Isso, se tiver alguma dúvida, manda aí pra gente que a gente responde.